Oi, gente, esse é o meu diário de escrita número 14, eu acho. Sei lá, não importa. E hoje é o dia seguinte após o meu pequeno surto de vou jogar tudo fora e fazer de novo, mais ou menos. Ontem à noite eu tava tentando escrever, tava tentando continuar de onde eu tinha parado no último livro da minha trilogia, e aí eu tava conversando com a Marcele Cambeses, que é a minha leitora beta e tá me acompanhando durante esse processo. Enfim, a gente começou a conversar e aí eu comecei a gente começou a repassar algumas teorias, algumas coisas que eu preciso resolver nesse livro. E eu comecei a conversar com ela de umas ideias que eu tinha tido pra mudancinhas no final, mas nada muito absolutamente drástico. E, enfim, a conversa foi seguindo esse rumo, e quanto mais eu conversava, mais ideias eu tinha. E aí eu fui tendo enormes ideias, e aí eu percebi que o que eu tinha planejado pro final do livro, e portanto pro final da trilogia, já não cabia mais. E aí eu abri o arquivo do resumo e eu cortei tudo, tá lá salvo ainda, eu não joguei fora, eu só, enfim, cortei tudo e eu escrevi de novo. Enfim, aquilo ao mesmo tempo que me trouxe um baita de um alívio, também me deu um momento de tipo, cacete, o que eu tô fazendo? Qual que é o seu problema? Porque o meu planejamento, na verdade, é de eu terminar esse primeiro rascunho ainda em agosto. Eu não sei se isso vai acontecer, eu espero, por favor, que aconteça. Porque eu tô tão cansada. E eu realmente não pretendia fazer isso, mas por um lado é bom, porque quando eu reli essas ideias novas que eu tive, eu percebi que fica muito mais parecido com o que eu realmente esperava que fosse esse último livro do que com as ideias nas quais eu vim me mantendo desde o começo. E quem assiste os diários de escrita enfim, lá dos primórdios, sei lá, um ano atrás, que eu comecei a fazer, 1 ano e meio atrás, deve se lembrar que nos primeiros vídeos que eu fiz a respeito deste último livro, eu mencionei o quanto era difícil pra mim continuar e o quanto o final me incomodava, porque, enfim, eu sempre tive muito incerta se esse era realmente o caminho pra seguir. Então não é exatamente surpreendente que eu tenha escolhido fazer isso. Eu acho que era uma coisa que eu tava esperando pra fazer há muito tempo, mas eu só não sabia quais eram as minhas outras opções e eu não tinha coragem de realmente virar e fazer, não, foda-se, então é isso. E foi um pouco libertador fazer isso. Mas, por outro lado, é exatamente o que a Marcele me falou. Todas as mudanças que eu fiz implicam em mais pontas do que nós. E, né, o último livro é a hora de fechar e não a hora de deixar aberta. Agora, na verdade, eu tô mais tranquila do que eu tava ontem à noite. Quando eu fui dormir ontem, era 1h da manhã. Eu demorei muito tempo, na verdade, pra escrever uma quantidade razoavelmente ridícula de texto desse resumo. O que eu cortei é o equivalente a mais ou menos uns 30% do livro, do planejamento original, assim. Mas muda muito mais do que isso. São 30% que viraram 50%, sei lá. Se eu realmente fizer tudo o que eu agora espero que eu faça, o livro vai ficar bem maior do que eu imaginava que ele fosse ficar, e vai me custar mais tempo, e enfim. Vai ser mais complicado, mas ao mesmo tempo melhor. E agora que eu, enfim, dormi e passei um dia inteiro sem pensar nisso, agora eu acho que eu prefiro trabalhar em cima dessas mudanças do que voltar atrás, assim. Porque eu não sei, eu não conversei ainda com a Marcele pra ver o que ela tem pra me dizer. Eu acabo baseando muito do que eu pretendo fazer nas opiniões dela, porque até agora se provaram assim, muito inestimáveis assim, pra mim. Ela rebate, aí eu rebato, e quando eu vou ver ela tá mais certa do que eu gostaria de admitir. E, enfim, é uma relação muito boa que a gente construiu. Mas eu acho que deve dar pra trabalhar em cima disso. Espero que sim. Mas ontem me bateu um desespero muito grande. Eu comecei a fazer isso, eram tipo 10h30, 11h da noite, eu fui dormir 1h da manhã.
Porque eu fiquei postergando, assim, sabe? Eu escrevi uma coisa e aí eu falava, puta que pariu, o que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo, eu preciso continuar. E eu escrevi outra coisa e eu, meu Deus, o que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo, eu preciso continuar. E eu ficava nesse desespero, louco, retardado, até a hora que eu terminei. E aí eu surtei com ela no Facebook. Eu falei, toma essa boneca, não me fala nada agora, eu vou dormir. E eu não conseguia dormir porque aquilo ficava na minha cabeça. Enfim, foi uma noite horrível. Foi uma noite horrorosa, vocês têm ideia. E foi muito frustrante na hora, assim, quando eu olhei, eu pensei, cara, eu escrevi esse resumo há muito tempo. Eu mostrei ele aqui nos diários de escrita, eu não vou lembrar agora qual que foi, mas em algum momento eu lembro de ter chacoalhado o caderno, assim, me falado, tipo, de quantas páginas ele tinha. E falou, pô, tá tudo aqui, passo a passo. E era uma coisa completamente nova, assim, sabe? Um dia me bateu um insight, e aí eu escrevi, eu falei, caraca, é isso. E eu vim me mantendo nisso há meses. E aí, de repente, joga pra cima. Não quero mais. E vamos fazer de novo. O lado bom de eu fazer isso agora é que me custa um pouquinho de tempo, diferentemente do que aconteceu com o Coração da Magia, que, enfim, eu tinha um planejamento na época, eu imaginava mais ou menos onde as coisas iam dar, e aí eu resolvi tudo na revisão, assim, eu mudei de planos na revisão, e aí essa revisão não acabava nunca, e ele teve 200 milhões de versões. E eu imagino que mudando agora eu me economize um pouco, eu espero. E economize a Marcele um pouco, eu sei que ela também espera que sim. E por um lado é horrível, porque, né, você tá preparado psicologicamente pra uma coisa e agora tem que se preparar pra outra. Mas ainda tem tempo. As mudanças que eu fiz agora, e se elas, enfim, forem pra frente, elas não vão afetar o que eu já fiz. No máximo, assim, algumas coisinhas que talvez eu tenha que acrescentar à medida que eu for revisando, mas nada que seja tão drástico a ponto de eu ter que começar do zero. Mas, sei lá, eu agora, neste momento, dia 30, 7 horas da noite, que é quando eu estou gravando esse vídeo, eu tô me sentindo mais em paz comigo e com o que eu decidi fazer. Mas eu imagino que não seja a última vez que isso vai acontecer na minha vida. E eu preciso me acostumar com essa sensação e parar de me sentir horrível. E pensar que eu tenho tempo, assim. Eu sei que se algum de vocês lê a série e enfim, tá esperando esse terceiro livro, vocês provavelmente vão discordar de mim. Vão falar, não tem tempo, tem que sair amanhã. Mas é verdade, gente, eu não tenho um deadline. O meu deadline, ele é meu, assim, é uma coisa que eu impulso. E, enfim, eu tenho esse tempo, assim, eu tenho essa flexibilidade. Por menos que eu goste de admitir, eu acho que eu exijo mais de mim quando eu encaro o fato de que eu tenho esse deadline. E tem funcionado até agora. Mas eu acho que o mais importante é que eu faça isso de um jeito que eu fique satisfeita, assim, e eu não deixe nada pra trás. E eu já repeti isso em várias vezes que eu mencionei a trilogia aqui, eu não quero deixar nada pra trás. E eu quero que fique uma coisa de impacto, assim. Eu quero que quem leia tenha a mesma sensação que eu tive de olhar e pensar, uou! E eu sei que eu consigo chegar lá. E eu acho que esse é o caminho. Talvez não sejam as últimas mudanças que eu faça no livro. Talvez quando eu revisar daqui a 6 meses, 1 ano, eu pense, puta que pariu, vamos mudar tudo de novo. E, enfim, essa possibilidade existe, né? Enquanto a gente tá trabalhando em cima do livro, tudo pode acontecer. E eu prefiro mudar do que lançar uma coisa que eu depois não fique satisfeita, enfim. Eu penso que eu poderia ter feito melhor, então usar esse tempo. E usar bem. E agora acho que o pior já passou. Não sei. Tô esperando a Marcele dar as caras pra gente discutir e eu ver o que eu vou fazer da vida. E voltar a escrever quanto antes. E até lá, bola pra frente. Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham curtido o diário de escrita de hoje. Se inscrevam no canal pra continuar por dentro dessa e de outras novidades. E, enfim, todos os meus links de contato estão sempre na descrição do vídeo. E é isso. Até a próxima.